7º episódio da série, nossos desbravadores vão mais uma vez visitar as comunidades mais afastadas da zona urbana de Dom Pedrito. Novamente, as estradas, sua gente, estruturas e paisagens do Pampa Gaúcho fazem parte da nossa viagem. Distante cerca de 50 quilômetros da cidade, a comunidade de São Domingos e a Vila Indarte são os destinos de hoje. Com uma história rica mesclada à devoção do povo local, vamos conhecer um pouco desta comunidade que fica na fronteira com o Uruguai. Mais adiante, seguindo a linha divisória, visitaremos a Vila Indarte, povoado dividido por uma rua que irmana brasileiros e uruguaios numa só gente. Venha conosco em mais essa aventura pelos caminhos de Dom Pedrito. Neste episódio vamos mostrar mais um pouco do interior do município de Dom Pedrito. Desta vez, escolhemos o lugar onde acontece anualmente uma das principais festas religiosas do interior, as Três Vendas, a comunidade de São Domingos. Saímos logo cedo, às 6 horas da manhã. Com o carro preparado no dia anterior, cevamos o mate e iniciamos a viagem pela RS 634, estrada estadual que leva à localidade do Ponche Verde. O dia raiando, mesclado às paisagens rurais, foram um incentivo que fez com que o percurso fosse vencido sem que percebêssemos a hora passar. Após um pequeno trecho de estrada de terra, entramos à esquerda para tomar a parte de asfalto da rodovia. Depois de uma temporada de programas gravados sob a inclemência do inverno, neste episódio, o sol foi um dos principais atores. A Estação das Flores, que iniciou há pouco, foi outro ingrediente que fez com que as imagens captadas por nossas lentes fossem também algumas das mais belas. Os animais silvestres, a criação de gado, as ovelhas e suas crias, o campo, o preparo da terra para receber a semente compunham esse cenário bucólico do Pampa Gaúcho, um dos biomas mais ricos e que se estende pelo Uruguai e Argentina, além do sul do Brasil, é claro. O olhar curioso de quem procura todos os detalhes é o que nos move a registrar todas essas imagens. E foi assim que da estrada avistamos uma tapera no alto de uma coxilha. Feita de tijolos e barro, ela é uma testemunha do tempo e da história que passou ao seu redor. Castigada pela severidade do clima, somente as paredes ainda resistem. Entre avanços e paradas, muitas paisagens vão sendo eternizadas por nossas câmeras. Sempre é um tipo de estrutura que fatalmente encontramos nessas andanças. Os cemitérios de campanha. E eles existem de vários tipos. Grandes, imponentes, pequenos, a maioria totalmente abandonados. Num pequeno desvio da rota original, eis que uma solitária sepultura aparece ao lado de uma cerca. Perdida no tempo, abandonada, nenhum registro havia que pudesse identificar a quem ela abrigava. Seguindo estrada fora, vencemos pontes e curvas, subidas e trechos delicados, até cruzar por um velho conhecido e que já foi tema do 2º episódio dessa temporada, o Obelisco da Paz. Cruzamos e alguns quilômetros à frente, onde o encanto das paisagens fazia com que andássemos muito devagar, avistamos no horizonte um ponto branco. Seria uma capela? Uma casa?
A distância de aproximadamente 1 quilômetro foi vencida sem dificuldades por nosso drone, que mostrou, além da beleza do campo, aquilo que em verdade se tratava de um pequeno cemitério, com destaque para uma sepultura. Pintada de branco, foi ela quem nos chamou a atenção. Fincada em uma área cercada, onde existem outros túmulos, essa última morada é guardada por uma árvore solitária. Perto dali, algumas ovelhas pastavam despreocupadas, os coxos de sal e o horizonte completavam esse cenário. E foi por isso que nossa chegada na comunidade de São Domingos se deu perto do meio-dia. Estacionamos em frente à capela que dá nome à comunidade. Em volta, algumas casas e um grande salão onde também funciona o piquete tradicionalista Fronteira da Paz. Alguns metros à frente, diante de um marco da linha que divide o Brasil e o Uruguai, uma cena tipicamente rural. Um gaúcho tropeando uma pequena fração de gado. Atrás, um garoto. Não sabemos se era seu filho ou neto, mas era sem dúvida um representante dos costumes da campanha, aprendendo desde cedo, mais que um ofício, mas a responsabilidade que forma o cidadão de bem. Enfim chegamos na localidade das Três Vendas, precisamente na comunidade de São Domingos, onde anualmente em janeiro acontece uma das maiores festas religiosas do interior. A partir de agora, nós passaremos a conhecer um pouquinho do lugar. Quem nos recepcionou foi uma moradora local que cuida do santuário, Maria de Lourdes Machado. Foi ela quem abriu a igreja para que pudéssemos entrar e conhecer o local. A capela tem sua construção datada de 1937, portanto, mais de 80 anos, muito embora a comunidade seja bem mais antiga. Foi uma idealização de Érico Berruti, que com o apoio da comunidade ergueu a igreja. No interior, janelas amplas deixam o sol iluminar o local. Ao fundo, o altar com imagens e ao centro, em destaque, o santo padroeiro do lugar. Os bancos, bastante antigos, ainda possuem as placas com o nome das famílias que colaboraram para sua aquisição. Aos fundos, o túmulo da família Berruti, fundadores da capela, com destaque para um personagem ilustre da nossa história, Cristiano Fischer. Cristiano Fischer é um nome que muitos já ouviram falar, porém sem saber ao certo de quem se trata. Jornais de época que fazem parte do acervo do Museu Paulo Firpo assim o descrevem. Nasceu em 22 de abril de 1852 na Alemanha. A cidade não é mencionada. E veio para o Brasil aos 22 anos de idade. Em São Leopoldo conheceu a sua futura esposa, Geraldina Andrade, natural de Pelotas, com quem teria 6 filhos. Era entendido em farmácia e passou a atender doentes, para tanto, chamou-se médico prático. Tomou parte na revolta dos Muckers e em outras revoltas da época. Idealista e de espírito altaneiro, pela sua condição de imigrante e temperamento revolucionário, teve em breve que imigrar para o Uruguai. Media 1,80 m de altura, semblante alegre, olhos verdes claros, e morou num ranchinho dos mais humildes. Viveu uma vida de abnegação e sacrifícios. Não raro fazia no lombo do cavalo 10 a 15 léguas atendendo aos necessitados. Não levava em conta se o doente tinha ou não como pagar os remédios ou os chamados. Por essa razão viveu e morreu pobre. Sempre foi muito benquisto pelo povo das Três Vendas, Dom Pedrito, Uruguai, Santana do Livramento, Bagé e até Porto Alegre. Morreu aos 103 anos de idade. Na foto, ele aparece entre convidados e amigos na festa de seu centenário, em frente à casa onde viveu.
Se tem uma coisa que essas aventuras fazem é despertar a fome. São muitas caminhadas, sol forte e almoçar se faz necessário. O lugar escolhido não poderia ser mais adequado. À sombra dos eucaliptos, onde é realizada a famosa festa de São Domingos. Como o tempo é curto, uma carne assada é o cardápio mais simples e que repõe as energias para seguir o longo dia de gravações. Feito o repasto, continuamos nossa jornada rumo a um lugar mais distante ainda, a Vila Endarte. As paisagens se revelam cada vez mais encantadoras. Para mim e o cinegrafista Jason Silva, cada curva descortinava uma experiência diferente. Assim nos deparamos com mais uma escola abandonada. A estrutura imponente, em uma elevação à beira da estrada, deixou em nós uma sensação de vazio, ao pensar que há alguns anos atrás ali haviam pessoas estudando ou trabalhando. No interior, a foto de Cristiano Fischer, personagem que dá nome ao educandário. Ao lado, empilhados em um canto, centenas de livros que ninguém mais vai ler. No pátio, os brinquedos que já alegraram muitos recreios agora enferrujam sob a ação do tempo. Antes de chegar à vila que irmana as duas pátrias, um percalço depois de uma curva. Um pneu furado. Aliás, cortado. As condições das estradas que nossa equipe vem testemunhando em todos esses milhares de quilômetros percorridos fatalmente nos trazem alguns transtornos, e esse foi mais um deles. Sob um sol forte, fizemos a troca e seguimos em direção ao povoado. Ao final da tarde, chegamos finalmente na Vila Endarte, povoado que se estende ao longo da estrada pelos dois lados, ora Brasil, ora Uruguai. A pequena comunidade se assemelha à Vila da Serrilhada, ou seja, existe uma rua central que corta o povoado e que serve também de divisa entre os dois países. De um lado, o Uruguai, com uma escola, tratamento de água, casas e comércios. Do outro, a comunidade brasileira, com um armazém principal e algumas residências. Em conversa com algumas pessoas, ficamos sabendo que a maioria dos alunos da escola uruguaia é composta por brasileiros, em razão de não haver outra alternativa para eles. Andamos pelo local, fizemos imagens e ainda tivemos a chance de registrar um costume dos mais antigos e raros de se ver hoje em dia. Uma esquila-martelo. Para quem não é acostumado a essas lidas do sul, em rápidas palavras, essa modalidade usa, em vez de máquinas, a tesoura para retirar a lã da ovelha. O entardecer se avizinhava e nosso objetivo estava cumprido. Entre ida e vinda, percorremos mais de 150 quilômetros de estradas, conhecendo pessoas, apreciando a paisagem e colocando experiências na bagagem. O sol se pondo deu novas cores ao nosso regresso. Com a estrada pela frente, a poeira mesclada ao cheiro do campo, rumamos mais uma vez para a capital da paz.
depois de um dia inteiro percorrendo os caminhos de Dom Pedrito. Vai, Márcio. Então tá, pessoal, agora são 8 horas e 12 minutos. Estamos aqui no armazém do seu Wildo, nos recebeu aí durante o dia, depois probleminha com os pneus, que a gente veio 2 pneus furados, nos acolheu aí, nos deixou usar telefone, enfim. E agora o Léo e a Victoria chegaram aqui pra gente trazer o socorro pra gente. Mostra o segundo Uno participante do caminho aí. Participação especial do... Vem com essa escada. Estamos aí a 50 e tantos quilômetros da cidade, a gente vai sair agora, torcendo para que corra tudo bem. Esperamos que tenha sido a nossa última aventura da noite. Isso aí.